Amém. Eu quero ler 3 textos introdutórios. Você nem precisa abrir, se quiser pode, não é pecado. Mas eu quero ler 3 textos introdutórios para que sirvam de início da compreensão do que eu quero falar. De vez em quando, no Novo Testamento, nós encontramos declarações que mostram que nós vivemos uma vida hoje, que não é a vida que nós vamos viver amanhã, no futuro. Deus tem um tipo de vida para nós diferente. A nossa vida atual é uma vida passageira, transitória, ela é limitada, ela não é o que a Bíblia chama de vida de verdade, ou vida verdadeira. Essa expressão vai aparecer, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Paulo está falando sobre a necessidade de que aqueles crentes que são ricos terem generosidade, fazerem boas ações, compartilharem dos seus bens com aqueles que são mais pobres. E em meio às coisas que Paulo diz, nesse momento, ele fala exatamente sobre a vida que não é verdadeira e sobre a verdadeira vida. No versículo 17 ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E no versículo 18, ele diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então observe que ele está falando o seguinte: essa vida que a gente vive aqui hoje, ela não é a vida verdadeira. Essa vida, ela é transitória, não é a vida verdadeira, mas a verdadeira vida um dia vai vir. Em diversos lugares do Novo Testamento, nós encontramos expressões que fazem essa comparação da vida que nós vivemos hoje com a verdadeira vida ou a vida futura. Um outro texto, uma outra passagem bem popular é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. A vida que agora é a vida que não é verdadeira, a vida que vai vir, a vida que há de ser, é a verdadeira vida que Paulo comentou lá em 1 Timóteo 6,19. Outro texto que faz exatamente a mesma comparação é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando Paulo diz que se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Veja, são 3 versículos, não são os únicos que no Novo Testamento fazem esse tipo de comparação da vida que nós vivemos com a vida que ainda não se manifestou, não são os únicos, mas são suficientes para nos mostrar que esta vida que nós vivemos agora, ela não é a verdadeira vida pela qual nós cremos em Jesus. Nós não cremos em Jesus para ter uma vida boa aqui. Se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, que é o argumento de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos o quê? Só os vivos. Como é que é? Nós somos os mais miseráveis, não somos apenas miseráveis, nós somos os mais miseráveis, ou como diz a minha versão, os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque se a vida cristã se resumisse a ter sucesso no trabalho, a ganhar muito dinheiro, a viver uma vida feliz, a ter tudo de bom e do melhor aqui nessa terra, irmãos, não valeria a pena, porque a vida cristã, ela não é viver um mar de rosa. Ser crente em Cristo Jesus, neste mundo onde Satanás é Deus, não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Eu sei que infelizmente em todos os ensinamentos cristãos existem extremismos. É impressionante como as igrejas não conseguem se manter numa vida equilibrada, ou caem num extremo da estrada, ou vão para o outro extremo. Tem aqueles que pensam que ser cristãos tem que ser milionários, né? Tem que fazer o seu primeiro milhão, é o sonho americano evangélico, de se tornar rico, é o sonho do baú cristão, né? A pessoa, quem tem 1.000 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás, né? É um sorteio da prosperidade evangélica.
E as pessoas hoje em dia, infelizmente, pensam que ser cristão tem que ser rico. Mas isso não é verdade, gente. Há muitos cristãos que passam necessidades e precisam ouvir o evangelho para que possam melhorar a sua vida. Mas a marca de um cristão não é ser rico, não é ser próspero financeiramente, porque tem muito cristão que se converte pobre e morre pobre, e vai para o céu. Quantos sabem disso? Agora, além disso, tem muitas outras coisas que acontecem com os cristãos nesta vida, que se nós não falarmos sobre isso, as pessoas vão se iludir com um evangelho que não é verdadeiro. Muita gente vai se decepcionar com Deus, muita gente vai vir para a igreja, não vai alcançar os resultados que pensava que tinha que alcançar, vão abandonar o evangelho, pensando que Deus não atendeu a sua necessidade. Porque muitas vezes estamos esperando por promessas que na verdade não foram feitas. A Bíblia tem muito a falar a respeito dos sofrimentos que nós experimentamos nesta vida. Tem muita gente que pensa assim: ah não, mas eu sou crente, crente não sofre, só se for crente de meia tigela, porque crente verdadeiro em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Vocês podem dizer amém? Se não quiser dizer amém, diga ai de mim, viu? Porque é verdade de qualquer maneira. Ser cristão neste mundo onde Satanás é Deus, não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. A vida cristã, ela não é viver um mar de rosas. Se você não sabe, nós estamos no lugar errado. Nós não somos daqui, nós somos de cima. Nós estamos no lugar onde Satanás domina. Vocês sabiam disso? Nós aqui estamos no lugar errado, não é ele. Nós aqui estamos no lugar errado. Satanás é o Deus deste mundo. Ser cristão neste mundo, onde Satanás é Deus, ponha isso na sua cabecinha, é ter que nadar contra a maré. Vocês ouviram? Ser cristão neste mundo, onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. E você vai ficar abismado com o tanto de textos que nós temos no Novo Testamento, falando sobre o sofrimento bíblico, e sobre a bênção do sofrimento bíblico, porque às vezes, ou o crente pensa que nunca vai sofrer na vida, ou o crente pensa que vai sofrer por qualquer motivo. A Bíblia ensina sobre sofrimento, mas não de qualquer maneira. A Bíblia é um livro de equilíbrios. Toda doutrina cristã tem que ser ensinada de forma equilibrada. É por isso que nós temos que nos lembrar daquelas frases, daquelas máximas das Escrituras que salientam a importância do equilíbrio. Nós devemos ser meninos da malícia, mas adultos do entendimento. Nós devemos ser mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nem lá, nem lou, nem 8, nem 80. O que é isso? Equilíbrio. A vida cristã tem que ser equilibrada. Se o cristão não se mantém no equilíbrio em todas as coisas que a palavra de Deus ensina, ou ele vai para um extremismo, ou ele vai para o outro. Estar no extremismo não é mais certo do que estar no outro. Você pode criticar quem é extremo para o outro lado, mas se você é extremista para o outro lado, você está tão errado quanto o outro irmão. Quantos estão entendendo? Então, qual é a nossa verdadeira vida? Ela ainda não se manifestou. Se nós esperássemos em Cristo apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nós abrimos mão dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo pode oferecer, por causa de uma vida superior, de uma vida melhor. É porque nós somos cristãos que nós não trabalhamos em qualquer lugar, em qualquer emprego. A gente não aceita qualquer tipo de situação, a gente não aceita suborno, a gente acaba perdendo dinheiro numa transação porque não quer mentir. A gente não entra em qualquer relacionamento porque a gente acha que aquele tipo de relacionamento não vai ser proveitoso para a nossa vida, porque não tem futuro. A gente abre mão dos prazeres e das delícias deste mundo, porque nós somos crentes. Se ser cristão fosse esperar em Deus para receber as bênçãos dessa vida, nós seríamos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens, porque as melhores coisas que o mundo tem para dar, a gente dispensa, porque a gente está com os olhos na vida que ainda vai vir. Amém. Essa é a verdadeira vida cristã. Essa é a verdadeira vida cristã. Essa vida que nós temos aqui neste corpo é uma vida limitada, fraca, corruptível, natural. E quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 ao 44, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo do jeito que ele é hoje. Como, Paulo? Ele explica: semeia-se o corpo na corrupção,
Mas ele diz, ressuscita na incorrupção. Veja que ele está falando sobre a vida que agora é e da vida que vai vir. É a mesma coisa, a vida que não é verdadeira e a verdadeira vida. Ele está falando sobre a situação da nossa vida neste mundo e da situação que teremos depois da ressurreição dos mortos, na vida que há de vir. Então ele diz, hoje a situação do corpo é corruptível, mas nós semeamos assim, do jeito que ele é, na corrupção, mas quando ele ressuscita, ressuscita na incorrupção. Nós semeamos ele em desonra, que é o jeito que ele se encontra hoje em dia, mas ele ressuscita em glória. Nós semeamos ele em fraqueza, porque o nosso corpo humano, do jeito que ele é hoje, ele é fraco, mas ele ressuscita em poder. Nós semeamos o corpo natural, assim como nós o conhecemos, mas ele ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, nós temos certeza de uma coisa, um dia terá um corpo espiritual. Amém? Teremos um corpo espiritual. Agora veja como Paulo ele deixa bem claro, para que ninguém tenha dúvidas, o tipo de vida que nós experimentamos hoje. Ele fala sobre ser natural, sobre ser fraca, sobre ser corruptível, sobre ser desonrosa. Como é que um corpo é desonroso se esse corpo é o templo do Espírito Santo? Muita gente não entende isso. Porque se nós formos comparar o nosso corpo como ele é hoje, com as grandezas que estão reservadas para nós nos céus, meus irmãos, esse corpo é um corpo de humilhação. É humilhante viver dentro de um corpo desse, quando nós temos uma glória incorruptível, imortal, gloriosa reservada para nós nos céus. É humilhante a vida que nós temos aqui. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, pois a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria está nos céus. Amém, gente? É por isso que você não deve brigar por Bolsonaro, é por isso que você não deve brigar por Lula, é por isso que você não deve brigar por político nenhum, porque a nossa verdadeira pátria não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é Israel, é o céu, porque ele está falando da nossa verdadeira vida. Tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente experimenta aqui, toda a realidade natural é passageira, é transitória, é fraca, é corruptível, é desonrosa, não é o ideal do cristão. Se nós esperássemos em Cristo apenas para esta vida, nós seríamos os mais desgraçados, os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Não é de todos os religiosos, é de todos os homens. Se nós não colocarmos a nossa ordem de valor no padrão da palavra, entendendo que as coisas do céu têm que vir em primeiro lugar, não adianta nem ser crente. É melhor abandonar esse negócio de ficar dentro da igreja e virar logo macumbeiro, que você aproveita muito mais a sua vida. Vá beber, vá fumar, vá se prostituir, vá roubar, vá fazer o diabo a quatro. Se você não está disposto a sofrer uma vida cristã, como Jesus Cristo ensinou, não sei nem para que você está aqui. É por isso que ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, gente? Então qual é o sentido da vida? É esperar Jesus voltar. É por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo ele diz, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro, para servirdes a Ele e para aguardardes dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Nos convertemos para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, Ele transformará o nosso corpo de humilhação. O mesmo corpo que lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 ao 44, Paulo chamou de corpo natural, corpo fraco, corpo corruptível, corpo desonroso, agora ele chama de corpo de humilhação. É um corpo humilhante, é humilhante essa vida que a gente tem aqui na terra, porque não se compara à glória que está reservada para nós nos céus. Então é um sofrimento, viver como crente aqui, sabendo que tem muito mais para mim, tem uma vida muito mais gloriosa, uma vida incorruptível, uma vida imortal, e eu estou preso a este corpo que não vale uma cibazol, como diz o cearense, não vale uma arruela furada, me prendendo, me tolhendo, me tentando, me deixando viver uma vida fraca, comum, mortal, corruptível, mas nós nos alegramos porque andamos por fé e não por vista. Mas a fé não é mentir,
Fé não é mentir. Se você está com dor de cabeça, não minta dizendo que não está com dor de cabeça. Isso é mentira, isso não é fé. Fé é acreditar que Jesus levou sobre si as minhas dores, carregou com as minhas doenças e pelas suas feridas eu creio que sou sarado. Mas sabe por que eu tenho que crer? Porque eu estou doente. Quem está saudável não tem que ter fé para receber cura. Não tem que ter fé para receber cura. Se está saudável, você não tem fé para ser curado. Você está saudável. Agora, se você está doente, você precisa de fé para ser curado. Quantos estão entendendo? Mas a partir do momento que você não reconhece que está doente, você não pode querer ter fé para ser curado. Você vai ter fé para ser curado para quê? Se você nem está doente. Quantos estão me entendendo? Fé não é mentira. Repita isso. Fé não é mentir. Diga, eu não sou mentiroso. Mas tem muito crente que está sendo. Tem ou não tem? Fica mentindo, pensando que está tendo fé. Fé não é mentir. A fé não nega a realidade. A Bíblia diz que fé é chamar as coisas que não são como se fossem. Não é chamar as coisas que são como se não fossem. Vocês nem entenderam a diferença, né? Fé é chamar as coisas que não são, ou seja, no caso aí da área da saúde, o que não é a saúde. A pessoa está doente, então o que não é, o que não está presente, a saúde. A pessoa está doente. Então fé é chamar o que não é como se fosse. Não é chamar o que é como se não fosse. Não é você pegar a doença e dizer, eu não estou doente, eu não estou doente. Isso não é fé, isso é mentira. Fé é chamar a realidade o que não está presente e não negar a realidade como um mentiroso. Quantos estão entendendo? Por que é importante compreender isso? Porque, irmãos, se nós não tivermos uma vida equilibrada, nós escandalizaremos o povo de fora, nós não daremos o bom testemunho do Evangelho, nós desonraremos o nome de Deus entre os gentios pela nossa ignorância, pela nossa estupidez, pela nossa falta de conhecimento da palavra, pelo nosso extremismo, pelo nosso fanatismo, pela nossa loucura. Não podemos negar a realidade dos fatos. Temos uma vida limitada, uma vida restringida. Não somos imortais ainda, não somos incorruptíveis ainda, não vivemos em um corpo glorioso ainda, o nosso corpo não é espiritual. Se eu não sei que o meu corpo é o antro de tudo que não presta nesse mundo, eu não vou me preocupar em querer refrear os impulsos da minha carne, eu não vou esmurrar o meu corpo como Paulo faria. Lá em 1 Coríntios 9:27, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Por que Paulo precisava esmurrar o próprio corpo? Porque se ele não fizer isso com o seu corpo, ninguém fará, e se ele não fizer, o corpo de Paulo dá uma rasteira em Paulo, e faz Paulo ser desqualificado, desclassificado, porque ele dizia que o atleta não vai ser coroado se não lutar segundo as regras. Isso quer dizer o seguinte, que para ser premiado, eu tenho que correr para ganhar o prêmio, fazendo aquilo que é necessário, porque todo atleta em tudo se domina, aqueles do mundo para alcançar uma coroa corruptível, e nós para alcançarmos uma coroa incorruptível, e por isso ele disse, é assim que eu corro, é assim que eu me domino, não desferindo golpes no ar, porque eu esmurro o meu próprio corpo. Por quê que eu tenho que esmurrar o meu corpo? Porque se eu sei que o meu corpo é fraco, é um corpo de humilhação, é um corpo corruptível, é um corpo mortal, é um corpo no qual habita o pecado, se eu sei disso, fica tudo mais fácil, eu compreendo no que é que eu tenho que colocar os meus esforços. Eu preciso me concentrar nas inclinações da minha carne, que tentam me induzir para o caminho que não agrada a Deus, e a partir do momento em que eu esmurro o meu corpo, que eu crucifico a minha carne, porque carne e corpo são palavras sinônimas, tá? Não são coisas diferentes, são exatamente a mesma coisa, corpo e carne são a mesma coisa. Se eu esmurro o meu corpo, se eu crucifico a minha carne, eu estou colocando o foco na coisa certa, eu estou refreando os impulsos naturais que podem me tirar da vontade de Deus. Agora não pense que é fácil, porque há sofrimento envolvido nisso. Quantos estão me ouvindo? Há sofrimento. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, falando da vida que agora é, do nosso corpo,
Aqui ele usa a expressão natureza terrena, mas é exatamente a mesma coisa que obras da carne, feitos do corpo, não tem diferença. É por isso que quando ele diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, ele coloca 2 pontos e explica o que é a natureza terrena. Ele diz, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. O que é isso, Paulo? É o que ele chama de natureza terrena. Mas espera aí, estas não são as palavras que Paulo usava para descrever o que ele chamava de obras da carne, lá em Gálatas 5,19? Sim, exatamente as mesmas palavras. Em Gálatas 5,19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, e aí segue a lista. As 3 primeiras palavras que aparecem em Colossenses 3,5, quando ele fala sobre a natureza terrena, prostituição, impureza e lascívia, são as primeiras 3 palavras do que ele chama de obras da carne. Por quê? Porque para Paulo, o que nós conhecemos por obras da carne é um sinônimo para a nossa natureza terrena. É por isso que em Gálatas 5,19, quando chega lá no versículo 24, ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas em Colossenses 3,5 ele diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Sim, a morte é por crucificação, mas é a mesma coisa. Ele está falando sobre o dever do crente de matar a sua natureza terrena. Quantos concordam comigo? Quem pensa que isso é fácil, levante sua mão, nós queremos orar por você. Não é fácil. Matar os impulsos da carne, crucificar a nossa carne, os desejos da carne, fazer morrer a nossa natureza terrena, não é fácil. Vocês estão me ouvindo? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, é uma terceira expressão, né? Porque em Gálatas 5,19 ele fala, obras da carne, em Colossenses 3,5 ele diz, natureza terrena, e agora ele fala de feitos do corpo. O que são os feitos do corpo? É a mesma coisa das obras da carne. Feitos são obras, corpo é carne. Todo mundo entendeu? Feitos são obras, corpo é carne. Quando ele fala para mortificarmos os feitos do corpo, é a mesma coisa de fazer morrer a natureza terrena e crucificar a nossa carne. É exatamente a mesma coisa. Paulo fala a mesma verdade em diversos lugares do Novo Testamento. O problema é que a gente não está ligado para perceber. A gente está tão acostumado a procurar o que a gente gosta, que o que a gente não gosta, a gente despreza e perde aquela tão importante informação para a nossa vida. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus de uma forma balanceada. Comer só aquilo que eu gosto pode me fazer morrer de uma forma que eu não gosto. Quantos estão entendendo? Eu preciso de uma dieta balanceada para me nutrir. Tem gente que come muito, mas se nutre pouco. É ou não é, doutora? Tem gente que come muito, mas se nutre pouco. Às vezes a gente está fazendo isso com a palavra de Deus. A gente só come o que quer, só pega a parte que gosta e despreza os ensinamentos que trariam equilíbrio para a nossa vida. Não compreender a realidade da nossa natureza terrena é um perigo mortal para o cristão. Porque se ele não entende que há um inimigo íntimo tão próximo que nem a sua mão consegue tocar, ele anda com esse inimigo próximo 24 horas por dia, se ele não entende isso, eu não sei as armadilhas nas quais o crente pode cair. Porque se Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, é porque o corpo não pode ser um amigo. Ninguém dá um tapa, um murro na cara do seu amigo. Ninguém faz isso. Nós esmurramos e lutamos contra os adversários, contra os oponentes, e não contra os amigos. É porque ele está falando da situação atual, na qual o nosso corpo se encontra, a nossa natureza terrena, a nossa natureza animal, o nosso corpo humano, do jeito que ele é hoje, fraco, corruptível, ele pode ser um perigo para a nossa vida cristã. É por isso que é bom a gente entender que, estando neste mundo, dentro desta realidade, nós temos que enfrentar um problema 24 horas por dia, que é a vontade de fazer o que Deus não quer. Todo mundo sente isso.
Nós estávamos discutindo um dia desse, mas e se uma pessoa que tem problema com homossexualidade se casa, né, com uma mulher, se converte, se casa com uma mulher, como é que essa pessoa vai viver a vida cristã? Porque ele ainda vai ter desejos homossexuais. Será que ele não vai ser tentado porque ele de repente não conseguiu mudar os seus desejos, as suas inclinações? E aí como é que ele vai viver um casamento assim? Irmãos, os heterossexuais também têm o mesmo problema. Não é porque o homem casa com uma mulher que ele para de desejar ter sexo com outras mulheres. Não é porque o homem casou que ele não é tentado fora do seu casamento. A tentação ainda existe para os heterossexuais e para os homossexuais, mas os heterossexuais não pecam porque refreiam seu corpo. Da mesma forma, o homossexual que tem problemas, que se converte a Cristo, ele também não vai pecar refreando o seu corpo. Quantos estão entendendo? Uns têm tentação numa área, outros têm tentação noutra área. Uns têm problema com cigarro. Tem gente que está na igreja há tantos anos, mas não consegue parar de fumar. Tem gente que está na igreja, mas bebe escondido dentro de casa. Tem gente que tem problema com mentira. Tem gente que tem problema com fofoca. Tem gente que não consegue fechar a boca, é glutão, bebe, come demais, está mais ligado aos prazeres da mesa do que a qualquer outra coisa. Então, problemas são diversos. Todos nós somos tentados, cada um numa área específica. E quando você é tentado, o que é que você faz? Você tem que resistir à tentação. Mas nesse momento em que você resiste à tentação, você sofre. Mas é um sofrimento bom. Porque se você ceder à tentação, você não sofre, você tem prazer. O sofrimento vai vir depois, né? Todo pecado cometido, ele tem consequências desastrosas, mas o pecado praticado, ele não traz sofrimento, ele traz prazer. Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero. Então eu tenho prazer quando eu cedo à tentação. Quantos estão entendendo? É por isso que Jesus disse em João 6,38: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a partir do momento que ele desceu do céu, e ele se fez homem como nós, e ele tomou sobre si a nossa natureza terrena, e você agora já sabe o que é a natureza terrena, Jesus passou a ter vontade de fazer o que não devia. Já parou para pensar? Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Ele disse isso: desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se a vontade própria de Jesus fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria se prevenir em não fazê-la, porque se a própria vontade dele é igual à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus é só fazer a sua vontade própria. Sim ou não? Sim. Claro, mas ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria, mas a de Deus. O que é que ele deixa implícito? Ele está deixando claro que depois que ele desceu do céu, ele passou a ter uma vontade própria de homem que deve ser evitada para que a de Deus prevaleça. Porque ele tem uma vontade própria que ele adquiriu após ter descido do céu, que deve ser refreada, que deve ser limitada, que deve ser contida. Por que você acha que Jesus Cristo sofreu naquilo que ele foi tentado? Porque ele passou a ter vontade de fazer o que não devia, igual a nós. Jesus, ele sabia o que era o ser humano antes de descer do céu, mas ele não sabia o que era ser humano. Quantos entenderam? Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, sistema nervoso, nunca tinha sentido sono, nunca tinha tido fome, nunca tinha sido dentado. E eu vou dizer uma coisa muito forte, eu sei que muitos vão se escandalizar, mas eu não estou nem aí, eu vou dizer mesmo assim. Hebreus 9:27 diz que até morrer ele morreu. Falei. Por quê? Porque aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Até morrer Jesus morreu. Durma com uma bronca dessa. Mas Jesus passou a experimentar coisas que antes ele não sabia o que era, não de forma prática, não na experiência, mas a partir do momento que ele desce do céu, que ele toma sobre si a natureza terrena, a nossa humanidade, ele passa a ter uma vontade própria, que vai tirar ele da vontade de Deus se ele ceder lugar à sua carne, se ele ceder lugar à sua própria vontade. É por isso que ele disse: desci, mas não foi para fazer a minha própria vontade. Irmãos, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós,
Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas ele foi tentado em todas as coisas como nós. Para eu entender como Jesus foi tentado, basta que eu saiba como é que eu sou, porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, pela própria cobiça, pela própria vontade. Quando a concupiscência ela dá à luz, gera o pecado uma vez praticado, aí ele gera a morte. Então, ser tentado é a vontade de fazer uma coisa que eu não devo. Só que não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado, mas ele nunca cometeu pecado. Quer dizer que Jesus tinha vontade de pecar, porque ele era tentado. Ser tentado é isso, é ter vontade de fazer o que não deve. Mas quando você faz, você peca. Se você não faz, você sofre. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito: porque naquilo que Jesus Cristo mesmo sofreu, quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que Jesus sofreu, hein? Ah, mas eu não acho que ele foi tentado nisso eu acho que não. Bom, uma coisa eu sei, naquilo que ele foi tentado, naquilo que ele sofreu, ele tem poder para socorrer os que são tentados. Se ele não foi tentado nisso que você está pensando, então talvez nisso ele não tenha poder para te socorrer. Mas graças a Deus, ele foi tentado em todas as coisas como nós. Amém, gente? Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos um que em todas as coisas foi tentado como nós, porém sem pecado. Agora, o que é que a gente aprende sobre a experiência de Jesus? Porque Jesus não viveu o que ele viveu, não sofreu o que ele sofreu, não morreu como morreu, por causa dele. Tudo o que Jesus Cristo passou, vida, morte e tudo mais, tudo foi por causa de você e de mim, amém, irmãos? Tudo. Tem sofrimentos que ele experimentou para que nós não soframos mais, mas tem sofrimentos que ele experimentou para que nós sigamos os seus passos, e é isso que muita gente não entende. Observa bem, em Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 9, diz assim: embora Jesus fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Jesus aprendeu o que, gente? Aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Já parou para pensar? Jesus aprendeu a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer. Aí tem gente que diz assim: ah, mas eu não preciso disso. Jesus precisava e tu não precisa, né? Bonitão. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que significa isso? Significa que Jesus, com uma natureza terrena, com uma vontade carnal, ele tinha vontade de fazer o que não devia, mas ele não cedia à carne, porque naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, e para os desinformados, eu quero dizer que Jesus no Getsêmani ainda suou gotas de sangue, resistindo à vontade de fugir da vontade de Deus para a vida dele. Ele tinha vontade de não passar por aquilo, para resistir à tentação de abandonar tudo, ele resistiu até o sangue, resistiu ao pecado até o sangue, para você ter uma ideia, o quanto ele sofreu. Quem não sabe o que significa isso, é uma tristeza, mas é sofrimento a ponto de a pessoa suar sangue, é muito sofrimento. Então, Jesus sofreu assim, para poder obedecer a Deus, para aprender a obediência, porque na forma de Deus, Jesus não precisava de nada disso. Se ele estava como Deus no céu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a partir do momento que ele deixa a forma de Deus e assume a forma de servo de Deus, o servo pode ser obediente ou desobediente. Jesus, na forma de servo, para ser obediente, teria que fazer o que Deus quer, e é por isso que ele vai sofrer até o fim da sua vida. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi fácil, gente. Não pense que foi fácil, porque não foi. Amém, irmãos? Então veja, em Hebreus 5, 8 e 9 diz que, embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu,
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como é que Jesus foi aperfeiçoado? Porque o versículo que eu acabei de ler não diz, mas o mesmo livro de Hebreus, em outro lugar, explica melhor. Hebreus 2,10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Convinha a Deus que ele aperfeiçoasse Jesus como, gente? Só os vivos. Por meio de sofrimentos. Se Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, se Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, por que a gente acha que o cristão não sofre? Hein? Eu vou aconselhar um livro para vocês, se chama É Necessário que os Cristãos Sofram? De um autor chamado Kenneth Hagin, é um americano. É um homem que viveu uma vida de fé, ele morreu com os seus sei lá quantos anos, mas ele escreveu um livro fino de grampo falando sobre a importância, a necessidade que o crente tem de sofrer. Eu sei que muita gente vai ler esse livro e não vai entender, mas quando você lê esse livro, É Necessário que os Cristãos Sofram, quando você se deparar com os textos do Novo Testamento, você vai pensar, puxa, estava aqui o tempo inteiro e eu nunca vi isso, que religião é essa que eu seguia? Eu pensava que era crente, mas agora que eu estou entendendo o Novo Testamento, você vai perceber a importância, a necessidade do sofrimento na vida do cristão. Cristão que não sofre, não presta. Cristão que não sofre, não presta. Por quê? Porque é aquele cristão que fica orgulhoso, pedante, que não leva desaforo para casa, porque ele não se humilha, não aceita uma afronta. Porque o cristão realmente espiritual é aquele que sofre porque ama, porque o amor é sofredor. Ele baixa a cabeça, ele sofre o dano, ele sofre a injustiça, ele sabe ser humilhado, ele não revida, ele leva um tapa na cara, ele oferece o outro lado. Não vem dizer para mim que é fácil, mas cristão de verdade sofre, porque cristão que não sofre não presta. Sabe por que tem muitos casais se separando? Sabe por que tem muitos amigos parando de ser amigo? Sabe por que tem igreja se dividindo? Porque as igrejas não aprenderam a sofrer. Todo mundo quer sair por cima, todo mundo quer ser melhor do que o outro, ninguém leva desaforo para casa, ninguém aceita ser caluniado, ninguém aceita que fale de mim pelas costas, ninguém aceita que me ataque. Eu não posso levar um pisãozinho no meu pé que eu já quero revidar. Crente como esse não presta para nada. Bruto, grosso, pedante, arrogante, soberbo, briguento. Cristão de verdade sabe engolir sapo, sabe baixar a cabeça, sabe ser humilhado, sabe levar tapa na cara e ainda oferece o outro lado. Isso é cristão de verdade, porque amar é sofrer. Amar não é sentir um arrepio pelas costas, amar não é me sentir bem, amar não é ser feliz. Amar é suportar tudo, é aguentar tudo, é ter paciência na dificuldade, é sofrer tudo. O amor é sofredor. Eu sei que tem gente que diz assim: Natan, nunca me contaram que a lei dos crentes era assim, mas estou contando agora. Se você não se converteu, nem pense nisso, vá logo embora enquanto é tempo. Agora, se você é crente, não se iluda. Cristianismo é isso. Há muito sofrimento na vida do crente, em diversas áreas diferentes, mas se você não souber disso, você vai ser um crente fuleiragem, que não vale nada, fraco, inútil, que só causa confusão na igreja. Pode ter certeza, pode ter certeza. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 21, Pedro disse o seguinte: foi para isso mesmo que vocês foram chamados, porque também Cristo, presta atenção, vou repetir, para isto mesmo é que vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, dando exemplo. Abre a Bíblia aí, 1 Pedro, abre aí, vocês vão pensar que eu estou inventando isso, eu quero que você abra, olhe com os seus olhos que a terra há de comer, abre aí, crente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, olha aí, vocês vão pensar que eu estou inventando essas coisas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, olha o que está escrito: porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí tem gente que vai dizer assim: ah, mas você está tirando o versículo fora do contexto. Não queira ler o contexto não, que você se lasca, porque o contexto é só sobre sofrimento. O contexto do capítulo 2 todinho é só sobre injustiça, sobre sofrer injustamente, sobre ser maltratado, sobre ficar nas mãos de um patrão perverso, corrupto. Não queira ler o contexto não, que você se lasca. Eu tirei um versículo aqui do contexto para aliviar, porque o contexto é pior ainda, viu? Mas só que nós somos crentes Nutella, a gente só quer ouvir o que a gente gosta, né? A gente só quer aquilo que massageia o nosso ego. O que a gente precisa, a gente não quer ouvir. Sabe por quê? Porque nós estamos predispostos a sermos tocados, a sentir o poder, a sentir a unção. A gente vem para a igreja predisposto para sentir. Pouca gente vem vocês sabem a palavra, predisposta para ser ensinada, né? Porque, irmãos, se a gente não parar para pensar sobre isso, eu me pergunto que tipo de crente é esse que a gente está produzindo. É um pessoal que não aguenta passar por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma perseguição, seja da família, seja no trabalho, uma dificuldadezinha aqui, uma dificuldadezinha ali, uma tentaçãozinha aqui, uma tentaçãozinha ali. Que crente é esse que a gente vai estar produzindo? Depois os casais estão querendo se matar, a gente não sabe por quê. Porque a gente não ensinou que o casal tem que sofrer para fazer o outro feliz. Não é fazer o outro sofrer para você ser feliz. É você que sofre para o outro ser feliz. Porque amar é isso. Não é ser feliz pelo sacrifício do outro, é se sacrificar para fazer o outro feliz. Amar é sofrimento. Amém, irmãos? Presta atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Paulo disse o seguinte: assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele está dizendo que os mesmos sofrimentos que Cristo experimentavam, ele experimenta também. Quando ele fala sobre os sofrimentos de Cristo em seu favor, ele está falando de sofrimentos favoráveis, sofrimentos cristãos favoráveis. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar da glória, eu quero a glória, é a glória, é a glória. Mas tem muita gente que não sabe, esses que querem a glória, não sabem que não existe glória para o crente que não sofre. Sabia disso? Não tem glória nenhuma para o crente que não sofre. É verdade. Tem muita gente querendo a glória, mas não sabe que para conseguir a glória precisa do sofrimento. Por que as pessoas não sabem disso? Porque desprezam os textos da Bíblia que eles não gostam. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, eu queria que você lesse, por favor, abre a tua Bíblia aí, Romanos 8, 17. Romanos 8, 17, veja o que Paulo disse. Quem é filho de Deus aqui? Ele diz: se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, o que significa que se somos herdeiros de Deus, está implícito, somos co-herdeiros com Cristo. Ora, se com Cristo sofremos, se e somente se, como diz na matemática, tá? É condicional, se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Quem quer a glória? Então você precisa do sofrimento, porque se sofremos com Cristo, com ele seremos glorificados. É verdade ou não é? Ah, mas eu não gosto disso não. Arranca Romanos 8 da tua Bíblia. Arranca 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Todos os capítulos de Pedro falam sobre sofrimento, em diversas áreas diferentes, diversas áreas. São 14 porções em 1 Pedro só sobre sofrimento. Só sobre sofrimento. Sofrimento bíblico. Sofrimento para o cristão. Vocês estão me ouvindo? E aqui Paulo vem e diz: se a gente não sofrer com Cristo, a gente não vai ser glorificado com Cristo. Aí ele acrescenta:
Porque para mim, eu sei que nem todo mundo pensa isso, cada um tem a sua própria teologia, né? Particular, individual, mas para Paulo ele diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos da vida que agora é, que essa vida é uma vida passageira, é uma vida transitória, não é a vida verdadeira. Se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por que eu preciso da tribulação e do sofrimento? Porque essa leve e momentânea tribulação produz a glória. Para quem não sabe disso, tá? A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quer a glória? Você precisa do sofrimento. Agora, que tipo de sofrimento é esse do qual nós estamos falando? Porque, como sempre, o cristão ou vai para um extremo ou vai para o outro, né? Não estamos falando sobre sofrer miséria, não estamos falando sobre sofrer miséria, doença, situação desmoralizante ou paralisante que Satanás tem de colocar sobre nós. Eu espero que pelo menos esse capítulo da aula a gente já tenha aprendido, né? Não é esse tipo de sofrimento sobre o qual nós falamos, mas os sofrimentos que são bíblicos. E tem sofrimento bíblico, Natan? Claro que tem, né? Há pelo menos 3 tipos de sofrimentos bíblicos: sofrer a perda, sofrer perseguição, sofrer a tentação. É ou não é? Porque se você ama a sua mãe, o seu pai, a sua terra, a sua casa, e você se converte ao Senhor Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar de algumas situações que você poderia gostar antes. Talvez nem todos da sua família se convertam, e talvez eles vão te perseguir por causa disso. Mas quem ama o pai, a mãe, a família, mais do que a Cristo, não é digno de Cristo. Então, quando você se decide por Cristo, saiba que há uma possibilidade dos seus inimigos serem as pessoas da sua própria casa. O seu pai, a sua sogra, a sua nora, a sua mãe, a sua tia. Não estou confessando negativo, tá? Eu não estou fazendo uma confissão negativa, não estou fazendo isso. Eu estou falando de uma realidade. Jesus falou isso. Jesus disse: eu vim trazer espada para a terra. Eu não vim trazer paz, eu vim dividir o mundo, eu vim trazer guerra. Por quê? Porque a partir de agora, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não quer dizer que tem que ser, mas quer dizer que pode ser. Quando eu me converti, meu pai não era crente, mas foram se convertendo aos poucos. Minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, meu pai se converteu. Você vai dando o testemunho e vai ganhando a pessoa para Jesus. Mas às vezes não acontece. Não há promessa de que seus parentes vão se converter. Não tem uma promessa que diga: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tem nenhuma promessa que diga isso. Atos 16, 31 é um versículo que fala essa frase, mas não é uma promessa. Tem um contexto, tem uma explicação, porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. De maneira que, se uma pessoa se converte e o marido não é crente, se o marido incrédulo quiser se apartar da mulher porque ela se converteu, o conselho de Paulo é: vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. É isso que Paulo diz. Ele diz: quer se apartar? Que se aparte. Foi isso que Paulo disse. Ah, meu irmão, mas não quero seguir o conselho de Paulo não, porque eu sou mais espiritual do que Paulo. Vai nessa. Vai pensando que tu é mais crente do que Paulo, ou que você sabe mais do que Paulo. Sabe por que Paulo disse isso? Se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Porque não há fé humana que mude o livre-arbítrio do ser humano. A fé não foi dada para mudar a vontade e a decisão que o homem toma. Se fosse possível fazer isso, o próprio Deus mudaria a vontade do homem. O próprio Senhor Jesus, quando estava na terra, teria convertido todo mundo, e no final de semana seguinte, já começava o milênio. Só para você ter uma ideia. Porque não temos fé, não temos autoridade que mude a vontade da outra pessoa. E temos que respeitar isso. Então, você se converteu? O incrédulo não quer se converter, quer se apartar? Que se aparte, porque nestes casos,
nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão dos votos matrimoniais. Ele não é obrigado a ter que ficar preso àquele casamento, quando a pessoa saiu para o mundão para beber, para raparigar, para fazer o diabo a quatro. Aí a coitadinha santa, fiel, dentro da igreja, aí o pastor diz para ela: aguente, ele vai raparigar bem muito, mas vai voltar para você. Para que ela quer uma desgraça dessa? Para que eu vou querer que um homem desse volte para mim? Tu queria, não, mano? O homem deixa a mulher, vai para o cabaré, se prostitui, faz tudo que não presta. Aí a mulher tem que orar para uma desgraça dessa e voltar para casa. Ai, para o quinto dos infernos, demônio. Tem sentido isso não, gente? Tem sentido isso não? Vocês estão me ouvindo? É bíblico. É bíblico. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo disse: o crente que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Mostrando que há critérios para um relacionamento conjugal. Não é simplesmente casar, se comprometer e quebrar o pau dentro de casa, não, gente. Tem que haver respeito, consideração, amor, renúncia, abrir mão. Não pode maltratar. E se o marido bater na mulher, liga para a polícia. Não é para ligar para o pastor, que o pastor não foi colocado na igreja para resolver problemas problema de crime. Isso é crime. Quem resolve crime é delegado, é a polícia. Está ouvindo? Se o marido bate na mulher, é para ligar para a polícia, não é para ligar para o pastor. O pastor resolve para fazer oração. Está triste, está desencorajado, vem que eu oro. Quer aprender mais da palavra? Vem que eu ensino. Quer saber como é que faz? Olha para a minha vida e faz na tua. Agora, bateu na mulher, liga para a polícia. Digam amém, pelo amor de Deus. Agora, existem sim sofrimentos bíblicos. Sofrer a perda é uma coisa bíblica. Paulo, ele disse isso em Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, ele disse: na verdade, eu tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. E lá no versículo 10 ele diz: e eu faço isso para que eu possa conhecê-lo, e eu possa conhecer o poder da sua ressurreição, e para participar com ele nos seus sofrimentos. Está aí na sua Bíblia, Filipenses 3,10, não gosta? Vai-te embora, deixa de ser crente, larga o evangelho, porque isso não serve para você. Porque ser crente é participar dos sofrimentos de Cristo, porque se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Aí Paulo disse: eu larguei tudo, eu sofri a perda, para que eu possa participar nos seus sofrimentos. Ou seja, renunciar, abrir mão, deixar regalias. Paulo nasceu em berço de ouro dentro da comunidade judaica, mas ele disse: eu sofri a perda, abri mão, renunciei. Às vezes acontece, é um sofrimento, mas é bíblico. Paulo também falava sobre o sofrimento da perseguição. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele disse: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, todos sofrerão perseguição. Irmãos, o sofrimento que a gente sofre aqui no Brasil, desses Twitter, dessas coisinhas, desses memes na rede social, não se compara ao sofrimento que cristãos passam no Oriente Médio. Essas besteirinhas que a gente... eu estou sofrendo pelo Evangelho. Você não sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Se falam mal de ti, ficam te criticando no trabalho, fofocando, e isso é sofrimento para você, dê risada quando você achar que está sofrendo para Cristo. Porque o sofrimento do qual Paulo está falando aqui é sofrimento de levar pedrada, levar chicotada, de ser preso. Eu fico vendo esse povo com medo. Ai meu Deus, o Pix é o anticristo, vai me pegar, ui. E daí, gente? E daí? Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes do começo da tribulação, mas eu estou preparado para ficar aqui e dar um tapa na cara do anticristo. Eu não tenho medo dele, não. Eu não prego o arrebatamento pré-tribulacional, porque eu estou com medo do que vai acontecer. Para pensar, a igreja cristã nasceu debaixo de fogo, no primeiro século, no Império Romano, perseguidos, humilhados, jogados nas feras, enjaulados,
usados como tochas para iluminar as ruas, decapitados. Gente, que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que a gente não pode pensar no sofrimentozinho, a gente já acha que não é bíblico. O cristianismo nasceu debaixo de fogo e de perseguição. Os pioneiros que implantam o evangelho em uma sociedade hostil a ele, sofrem mais. Hoje em dia estamos num país católico, graças a Deus e a Nossa Senhora, né? Porque se não fosse a Nossa Senhora não era católico, né? Mas estamos num país católico, ainda bem que não é um país islâmico, não é um país muçulmano, e aqui a gente tem liberdade. Os crentes vão para o meio da rua, 10h30 da noite, botam uma caixa de som, fica gritando lá, ninguém chama a polícia. Eu não sei como é isso. Num país islâmico, dependendo do quão fechado é esse país, a pessoa não pode andar com uma Bíblia em público, não pode andar com a Bíblia em público. Para você ter uma ideia, imagina botar uma caixa de som e ficar cantando, Jesus manda poder, Jesus manda poder. Imagina isso. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é normal um crente ser perseguido. Tem crente que sofre mais, tem crente que sofre menos. Alguns sofrem perseguição por parte dos próprios parentes, nora, sogra, pai, tio, chefe do trabalho, patrão perverso, sei lá. Outros sofrem porque vivem em países mais fechados. Mas sofrimento para crente é normal. Sofrer a perda, como Paulo disse, para participar dos seus sofrimentos é normal. Sofrer perseguição é normal. Até Jesus, quando chamou Paulo, ele mandou Ananias falar com ele e disse, Ananias, vai, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu vou mostrar para ele o quanto é importante para ele sofrer afrontas pelo meu nome. O quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus não disse o quanto é importante para mim, eu gosto de ver, eu quero. Não, ele não disse, não é importante para mim, é importante para ele sofrer afrontas pelo meu nome. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Em Atos capítulo 5, versículo 41, a Bíblia diz que Pedro e João se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A mesma coisa que Jesus disse, Paulo precisa dessa mesma bênção. Pedro e João já estavam experimentando. Aí quando Jesus vai chamar Paulo, ele diz, é porque Paulo precisa saber, é importante para ele, eu quero mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer afrontas pelo meu nome. E aqui Pedro e João saíram alegres e felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E o terceiro tipo de sofrimento bíblico é sofrer a tentação. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Claro, ele fala, sofre a tentação porque ele não cede à tentação. Quem cede à tentação não sofre, tem prazer. Então ele diz, bem-aventurado o que sofre, porque ele resiste. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Lembrando do que diz Hebreus 2,18, que naquilo que Jesus Cristo mesmo sofreu, tendo sido tentado, porque tem sofrimento na tentação, Jesus é poderoso para socorrer os que também são tentados. Quantos estão entendendo? Então, tem sofrimentos que são bíblicos? Tem. Pelo menos esses três tipos não podem ser negados, porque é fácil de reconhecê-los em diversos lugares do Novo Testamento. Sofrer a perda, a dor da renúncia, abrir mão, às vezes até um bom relacionamento com o Pai, por causa do amor que você tem pelo Evangelho e por Jesus Cristo. Sofre a perda, sofre a renúncia, você abre mão para ser participante com os sofrimentos de Cristo. Sofrer perseguição, ser humilhado, ultrajado, perseguido, às vezes até açoitado ou morto por causa do Evangelho. É bíblico também. E sofrer a tentação, é ter vontade de fazer uma coisa que você gosta, mas não pode. E aí você sofre, porque você não cede à carne. Há sofrimento. Mas esses sofrimentos que são bíblicos, eles trazem uma glória para o crente. Eles amadurecem o crente. Eles fazem o crente ser aperfeiçoado. Que é exatamente
o que Jesus Cristo experimentou. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. O crente, quando sofre como Cristo, é aperfeiçoado como Cristo. Ele cresce, ele amadurece. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele os repreende. E Paulo demonstra muita tristeza com a carnalidade dos coríntios. Por quê? Porque os coríntios não andavam em amor. Eu sei que muita gente não entende isso, mas Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13 para falar sobre amor para os coríntios, porque eles não amavam. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas a razão pela qual ele acha que tem que falar de amor para eles, é porque eles não sabiam o que era amar. Basta você ler do capítulo 1 até o último capítulo de 1 Coríntios, você vai ver a carnalidade dos coríntios. 1 Coríntios 11, no momento da ceia, eram divididos, se ajuntavam para pior, se estapeavam uns aos outros, não se respeitavam, não se amavam, todo mundo individualizado, vivendo a sua vida, sem ter uma vida de comunhão. Era um povo que não se amava. Lá no capítulo 6, Paulo diz que tinha gente dentro da igreja processando os irmãos da própria congregação. 1 Coríntios 6, Paulo diz: vocês não têm vergonha de levar um irmão para um tribunal humano? Vocês não sabem que os crentes vão julgar o mundo, vão julgar os anjos? Vocês não podem julgar as coisas mínimas da vida? Não tem um sábio no meio de vocês que possa resolver essa picuinha, essa besteira de vocês? Aí ele faz uma pergunta forte, mas significativa, no versículo 7, ele diz: na verdade, o só existir demandas entre vocês, já é uma completa derrota para vós outros. Aí Paulo faz uma pergunta, ele diz: por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Mas não, vocês causam a injustiça, vocês causam o dano. O que é que Paulo está querendo? Paulo está querendo que eles amem como Cristo, porque quem ama, sofre, porque o amor é sofredor. O amor tudo sofre. Aí Paulo pergunta: é triste a situação de vocês, por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Crente que não sabe que tem que sofrer, não vai querer sofrer o dano e a injustiça. Vai querer me pegar para Cristo? Não leve desaforo para casa, não. Eu sou crente, eu não sou besta. E aí sai se estapeando uns com os outros dentro da igreja, fica de mal, se intriga, não congrega mais junto daquela igreja porque aquele irmão passou a perna nesse, mentiu, falou mal, um cheque sem fundo, aquele roubou a namorada daquele, aí fica todo mundo de mal, não se perdoa, aí vai-se embora. Por quê? Porque o pessoal é carnal. O pessoal não aprendeu que a vida cristã é uma vida que envolve sofrimentos. E se alguém te fizer mal, sabe qual é o conselho da Bíblia? Sofra. Sofra o dano. Sofra a injustiça. Vocês estão me ouvindo, gente? Sofra o dano. Sofra a injustiça. Mostre que você é crente. De verdade. Porque quando você faz isso, você vai aprender a obedecer a Deus, e você vai ser um crente melhor, você vai ser aperfeiçoado. Vocês estão me ouvindo? Amém. Aí alguém vai dizer assim: ah, Natan, mas eu vou sofrer injustamente? Eu não sei se você está falando isso porque você sabe que é isso que a Bíblia manda, ou se você está falando isso por ignorância. Porque em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, está escrito: isso agrada a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Vocês estão me ouvindo? Amém. Abre aí, crente. Abre a tua Bíblia aí, 1 Pedro. Abre aí, 1 Pedro, capítulo 2. Todo mundo encontrou? Não, vamos fazer melhor. Vamos fazer aqui um passeio em 1 Pedro e encerrar a nossa mensagem lá no capítulo 2, né? Já que a epístola de Pedro, a primeira epístola, é só sobre sofrimento, já que é só sobre isso, vamos dar uma olhadinha. Quantas vezes Pedro mostra a importância do sofrimento na vida do crente? Na epístola dele. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, veja o que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mancha, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, enquanto estão na terra, para a salvação preparada para se manifestar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Sejais o quê? Contristados, afligidos, diriam outras versões, entristecidos, dizem outras Bíblias. Se necessário for, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê os crentes que estavam aqui? Mais para frente, ele acabou de falar isso, né? Aí mais para frente, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar, de antemão, testemunho sobre o quê? Testemunho sobre o quê? Sobre os sofrimentos, no plural, sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. As glórias seguiriam, não Cristo, mas seguiriam os sofrimentos de Cristo. Você observou isso? Que Pedro está dizendo que os profetas do passado davam testemunho pelo Espírito de Cristo que neles estava, davam testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, ou seja, eles sofriam como Jesus iria sofrer. Eles davam testemunho antecipado sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Seguiriam os sofrimentos, não seguiriam Cristo, seguiriam os sofrimentos. Por quê? Se nós sofrermos como Cristo, seremos glorificados como Ele foi. Porque as glórias seguem os sofrimentos de Jesus. Ele sofreu, Ele foi glorificado. Se nós sofrermos como Ele, nós seremos glorificados como Ele foi. Amém, gente? Amém. Sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam os sofrimentos, não Cristo, tá? Segunda vez que ele fala aqui sobre o sofrimento na vida do crente. Mais para frente, no capítulo 2, quando chega lá no versículo 18, mais ou menos, ele vai falar sobre o sofrimento no contexto empresarial, ou no vínculo empregatício, né? Ele vai falar sobre sofrimento na área profissional da vida do crente. Ele diz assim: servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bonzinho com vocês, tá? Se ele for cordato, mas também ao que é perverso, porque isto agrada a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Versículo 20, pois que glória há, se vocês fazem o que não presta, se vocês pecando e sofrem por causa do pecado, se sois esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ou seja, não tem glória nenhuma em você pecar e pagar pelo pecado que você cometeu. Você tem que aguentar calado. Pecou, sofra as consequências. Agora, se você faz o que é certo, se entretanto, quando você pratica o bem, você é igualmente afligido, ou seja, esbofeteado, se você praticando o bem é igualmente afligido, e aí sim, você suporta isso com paciência, isso agrada a Deus. Quem ainda quer agradar a Deus aqui? O pessoal canta isso na hora do louvor, porque na hora do louvor eles tiram só as frases que interessam, eles não mostram qual é o contexto de como é que se agrada a Deus, né? Eles não mostram o contexto. Então o pessoal canta sem nenhuma preocupação, mas quando nós entendemos como é que a gente agrada a Deus, porque Deus quer que a gente sofra injustamente, é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente.
Aí, daqui a pouco, vai todo mundo querer dizer, não, mas isso aqui não é para crente, arranca 1 Pedro da Bíblia. Não duvido nada, surgiu um doido desse por aí, né, dizendo que é para arrancar 1 Pedro da Bíblia. Por quê? Porque não é o evangelho que ele crê. Não, isso aqui não é para mim. Aí, quando a gente vê o que é que agrada a Deus, a gente tem que decidir, vou seguir a Cristo ou é Cristo que vai me seguir? Quem é que manda aqui? Né? Qual é o evangelho que funciona e o verdadeiro? Eu vou ter o meu evangelho, o meu particular agora? Aí ele diz, porque isto agrada a Deus, porquanto, versículo 21, tá? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, não é para vocês não sofrer não, ele sofreu deixando-vos exemplo, para vocês imitarem ele, para seguirem os seus passos. Aí ele explica, porque Jesus nunca cometeu pecado, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca. Agora, quando ele era ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Ele se entregava a Deus, porque Deus julga retamente. Era isso que Jesus fazia, para que nós imitemos os seus passos. Ele sofreu, dando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Quantos têm coragem de dizer amém? Lá no capítulo 3, Pedro volta a falar sobre isso. Claro que a gente poderia ler todos os versículos, porque é só sobre o sofrimento, a primeira epístola de Pedro, para quem não sabe. No versículo 13 ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar se vocês só fizerem aquilo que é certo? Ninguém vai maltratar uma pessoa que só faz o bem, só faz o que é bom. Vai? Não vai, né? A gente não espera que uma pessoa que só faz o que é certo seja maltratada. Mas e se acontecer? No versículo seguinte ele diz, mas ainda que venhais a sofrer, não é por causa de pecado não, é por causa da justiça. Se vierdes a sofrer por causa da justiça, eita que azar danado. É isso que está escrito? Como é que está escrito? Bem-aventurados sois. Cadê os crentes que estavam aqui? Quer bem-aventurança na tua vida? Quer bênção na tua vida? Você já parou para pensar no quanto o sofrimento bíblico pode fazer isso por você? Você já parou para pensar na bênção que tem no sofrimento bíblico? Tem um sofrimento que não é bíblico, mas tem um sofrimento bíblico. Não podemos desprezar o sofrimento bíblico por causa do sofrimento antibíblico. Amém, irmãos? Lá no versículo 17, Pedro continua, ele vai falar muito mais coisa, mas não dá para a gente ler a Bíblia toda numa noite só. No 17 ele diz, se for a vontade de Deus, é melhor sofrer, porque vocês praticam aquilo que é bom, do que vocês sofrerem por praticarem aquilo que é mal. Se for a vontade de Deus, é melhor sofrer, porque você faz o que é certo, do que você fazer a coisa errada. Quantos estão entendendo? Vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. Você está no trabalho, o telefone toca, aí você está perto do telefone, aí o chefe vê você atender. Aí ele olha para você e diz, fulano de tal. Aí o chefe diz que eu não estou. O chefe diz que eu não estou. Aí você como crente, você faz o quê? Você prefere mentir para agradar o chefe, mesmo que isto fira o Senhor Jesus? Ou você prefere falar a verdade, ficando firme no seu testemunho e desagradando o seu chefe? Ah, mas se eu desagradar meu chefe pode me perseguir. Ele pode me boicotar. Como é que fala a palavra? É difícil, para mim está sendo difícil. Essa palavra aí. Esse negócio aí. Então, eu vou mentir para agradar meu chefe, para ele não ficar contra... Gente, biblicamente falando, todo mundo sabe o que é que tem que ser feito. Biblicamente falando, né? Todo mundo sabe que o certo é dizer, patrão, eu não posso mentir, eu sou crente. Vem aqui o senhor e fale com ele, é muito melhor. Você vai ficar mal visto, aquele crente chato, que não faz as coisas que eu mando. Você pode até ser despedido, mas tem um detalhe, pode ser que você seja promovido também. Porque no dia que ele pensar numa pessoa, para um cargo de confiança, ele vai dizer, o crente que não mente.
porque ele teve coragem de dizer para mim, que sou o chefe dele, que ele não mente. Esse homem é de confiança e fiel, e você é promovido. Só quero dizer uma coisa, eu não estou profetizando isso na vida de ninguém. Se você for despedido, diga amém. Eu não estou dizendo que você vai ser promovido, não estou garantindo isso na vida de ninguém, porque tem uns crentes hoje em dia que só quer a parte boa, né? Mas se você for despedido, vá com a cabeça erguida, dando glória a Deus. É um testemunho. Entende o que eu estou dizendo? É muito melhor, se for da vontade de Deus, é muito melhor sofrer por fazer o que é certo, do que sofrer por fazer o que é errado. Amém, gente? Amém. Mais para frente, aí chega no versículo 1 do capítulo 4, Pedro diz assim: ora, já que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Ou seja, já que Cristo sofreu quando foi tentado, sofreu quando viveu a vida humana, a vida carnal, se ele sofreu na carne e venceu, então armai-vos também vós do mesmo pensamento, que haja uma predisposição mental em vossa vida para sofrer a tentação, porque aquele que sofreu venceu o pecado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Mais para frente, lá no versículo 12, no capítulo 4 ainda, Pedro diz assim: amados, quantos amados nós temos aqui? Ele está falando com crente, né? Com crente. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ai meu Deus, será que eu estou em pecado? Ai meu Deus, estou fora da vontade de Deus. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Vai ver porque eu não dei o dízimo no mês passado. Ah, só posso estar no meio de uma situação. Não, ele disse: não estranhe não, querido, faz parte da vida. Não estranhe o fogo ardente que surge, destinado a provar-vos, como se alguma coisa fora do normal tivesse acontecendo. Por quê? Pelo contrário, fique alegre na medida em que você é co-participante dos sofrimentos de Jesus. Amém? Não estranhe não. Ah meu Deus, só posso estar em pecado, deve ter alguma coisa errada, estou fora da vontade de Deus, será que é porque eu não dei o dízimo no mês passado? Ai meu pai, ai meu Deus. Não, não estranhe não, não tem nada errado acontecendo, está tudo certo. A vida cristã tem dessas coisas também. Alegre-se na medida em que você é coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Está vendo que sempre ele fala sofrimento, glória, sofrimento, glória, sofrimento, glória? Aí no versículo 15 ele diz: agora, não vá sofrer como assassino, ladrão, malfeitor, fofoqueiro, que se mete na vida dos outros. Agora, se você vai sofrer porque é crente, não tenha vergonha disso. Não tem nada errado sofrer como cristão. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Amém, irmãos? Não acabou não, tá? São 5 capítulos falando sobre sofrimento, do começo até o fim. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Bom, se ele falou de sofrimento, a gente já sabe que a qualquer momento ele vai falar da glória também. Aí ele diz: sim, testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também sou co-participante da glória que vai ser revelada. Aí ele fala sobre algumas coisinhas, mais lá para frente, no versículo 8, capítulo 5, ele diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam ele, firmes na fé, certos, tendo convicção que sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, em Nova York, na Inglaterra, no Japão, na China, no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo, onde tiver crente, vai ter sofrimento. Por quê? Porque Satanás é o Deus deste mundo. Nós estamos no lugar onde Satanás é Deus.
Viver como crente neste mundo é ter que lutar contra a maré, ou seja, há um sofrimento envolvido. É por isso que ele diz isso: resista firme na fé, sabendo, certo, de que sofrimentos iguais estão se cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Aí ele explica: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, depois do sofrimento, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, irmãos? O que eu quero é que vocês entendam que há muito mais no Novo Testamento sobre a bênção do sofrimento. Eu sei que às vezes parece que não é para a gente, que Deus não iria querer isso para a gente, mas eu não estou falando sobre sofrer o que Satanás faz, sobre sofrer doença, miséria, enfermidade, situações desmoralizantes e paralisantes, não é isso. É sofrer o que a Bíblia diz que a gente precisa sofrer, o que a gente tem que sofrer como cristão. Sofrer a perda, sofrer perseguição, sofrer a tentação, sofrer como crente, faz parte. Sofrer nos relacionamentos interpessoais, os maltratos, sofrer o dano, sofrer a injustiça, faz parte. Quanto mais crentes nós formos, quão mais espirituais nós formos, mais a gente vai saber o que é sofrer. Por quê? Porque um crente espiritual, ele é mais maduro, ele é mais perfeito do que os outros. Porque o sofrimento, ele traz o aperfeiçoamento, ele traz a maturidade, a perfeição. Então, meu desejo para vocês é que vocês cresçam, é que vocês amadureçam, é que vocês sejam crentes melhores, e entendam como discernir uma coisa da outra, para a glória de Deus. Amém, irmãos?